estamos aqui hoje com mais um vídeo do nosso quadro Silent Talks. Essa semana nós estamos falando sobre saúde mental no trabalho. Hoje nós estamos com uma convidada especial, a terapeuta Kézia Lucena. Kézia, muito obrigada pela sua participação. Fiquei muito feliz por você ter aceitado o convite. Eu gostaria que você se apresentasse. Quem é a Kézia? O que a Kézia faz? Legal, gratidão por esse espaço, como pode melhorar ainda mais, né? Então, eu sou publicitária de formação, minha primeira formação publicitária. Depois acabei me especializando em coaching e dentro do coaching comecei a me conectar com as energias e isso tem expandido assim cada vez mais a minha vida, né? Hoje trabalho com terapia vibracional, ferramentas de acesso à consciência, que é o que a gente está buscando cada vez mais, né? Isso. E hoje a gente vai falar um assunto muito importante, que é como viver na pergunta, né? Como a pergunta te ajuda a ter consciência e sair desse estado que muitas das vezes a gente fica de algumas síndromes, né? De ansiedade, de depressão, de estresse. Como que a pergunta pode te ajudar nesse sentido? Então, Kézia, como que a pergunta pode ajudar as pessoas que estão no estado mental abalado? Legal, muito bom. As perguntas, elas são sempre muita contribuição. A gente fala no Axis que a pergunta, ela te empodera e a resposta, ela sempre vai te desempoderar. A nossa mente, ela funciona como se fosse, ela tem vários códigos, né? Várias programações. E esses códigos, eles funcionam baseado através de um sistema de crenças, de limitação, como se a gente estivesse ali dentro de uma caixinha, que não deixa a gente perceber as possibilidades, a gente de repente perceber a verdade, né? Então a gente acaba criando a nossa vida baseado num padrão de crenças da nossa infância, da nossa família. Enfim, quando você faz uma pergunta, você quebra esses algoritmos da mente, você interrompe essas computações. E a mente, ela dá um tchutchu, a gente brinca que ela dá aquele tchutchu, e aí ela realmente abre espaço para que uma outra energia possa surgir. Então a gente chama, no coach a gente conhece também como afirmações, né? O Axis é a terapia não é uma terapia, né? Mas a ferramenta barras de Axis é uma das ferramentas que a gente usa muito pergunta o tempo inteiro. Então a pergunta é o que vai abrir, trazer uma nova energia e vai te conectar com as possibilidades. Ótimo. Kézia, e por que fazer perguntas é importante? Então, Gi, realmente as perguntas é o que vai abrir esse espaço novo para que a gente possa perceber e se conectar com novas possibilidades. Eu falo que a pergunta é aquele salto quântico que você sai aí da definição, da conclusão e percebe que existe algo além daquilo que você já tinha definido e concluído. Porque se você concluiu algo, eu não consigo. Quer dizer, qual a possibilidade que pode se apresentar a partir de uma conclusão ou de uma definição? Então eu não consigo, eu não dou conta de fazer isso, é muito difícil fazer isso. Então realmente é como se a energia ela acaba contraindo. Quando você traz uma pergunta, igual no Axis a gente usa muito como pode melhorar, né? Quando você traz essa pergunta, de repente, se tem algo que está engessado, algo que está contraído, e você traz uma pergunta, sabe, conectando com a pergunta, né? Como pode melhorar, não é verdade, universo? Como é que pode melhorar? Como é que eu posso melhorar essa questão? Como é que eu posso ter mais facilidade com essa questão? Você traz mais leveza, a energia ela começa a se expandir e você começa a perceber que realmente, será que é verdade que é tão limitado assim? Ou será que existe uma outra forma que a gente ainda não considerou com que isso possa surgir na minha vida, né? A gente começa a ver novas realidades, né? A gente sai de um estado que é confortável pra gente e a gente começa a refletir. Sim. Né? Porque é muito fácil eu pegar e tá ali no meu mundinho, só reclamando, só se culpabilizando ou só se vitimizando. Não muda nada. E a pergunta, ela faz você sair do lugar. Sim. Né? Ela faz você pensar, ela faz você refletir, ela faz você ver outras possibilidades, criar novas realidades. Abre espaço, né? Abre espaço. Aí você percebe que na hora que você faz a pergunta é como se você tivesse, às vezes, destrancado uma porta, né? Justamente.
E existe a pergunta certa? Como fazer a pergunta certa? Eu acredito que a gente sempre precisa perceber a energia, porque não adianta a gente falar da boca para fora, né? Então a gente às vezes vê esse modismo aí do como pode melhorar, das perguntas, o que mais é possível. E o que eu sempre ensino muito para os meus alunos é perceba a energia. Não falar até papagaio fala, né? Mas perceber a energia de fato, se conectar com aquela energia. Eu falo que a energia ela chega primeiro do que a própria fala, do que a própria informação. Então, quando você baixar suas barreiras, percebe a energia daquilo e você vai fazer uma pergunta, como pode melhorar, o que mais é possível. Uma outra pergunta que eu gosto muito de usar é o que está certo sobre isso que eu não estou percebendo. Porque na maioria das vezes a gente já tem o julgamento de que aquilo não é errado, de que aquilo não vai funcionar, o julgamento, a conclusão já está ali. Então, quando você faz essa pergunta, o que está certo sobre isso que eu ainda não considerei? O que mais é possível? Então você começa a perceber que pode existir sim outras formas daquilo se realizar que você ainda não tinha considerado. Justamente. E nesse sentido, eu vejo que é importante a gente falar para o pessoal o que é expansão de consciência, o que é expansão da mente, né? Porque a gente ouve tanto falar, né? Tem que tomar consciência. Tá, mas o que é essa tal da consciência, né? Eu tomo de 8 em 8 horas? Como que é isso? É um remédio? É um remédio? Justamente. Como que é, né, essa expansão de consciência? Para mim, Gia, a expansão de consciência, eu falo que consciência é estar presente, é um presente, porque eu percebo muito, eu mesmo passei muitos anos da minha vida nesse piloto automático, que é o que a maioria das pessoas tem vivido, né? Influenciado por esse negativismo, o próprio coletivo, e você acaba sendo influenciado por essa energia do todo e você se desconecta do que é verdadeiro para você. E a consciência, você perceber de fato o que cria, o que funciona para você, e a partir do espaço que vai funcionar para você, que vai criar para você, vai criar para o reino de nós, vai criar para o coletivo. Eu percebo cada vez mais essa necessidade, entre aspas, assim, de a gente ter essa visão macroscópica da coisa. Eu percebo que energeticamente é algo que expande quando você... É diferente quando você tem um interesse que vai nutrir só o seu próprio autointeresse, o seu próprio umbigo, ou quando realmente você está criando um negócio, quando você está criando possibilidades que vai criar para o coletivo. E no meu interessante ponto de vista, é isso que o momento requer da gente, é o que a Terra tem pedido para todos nós, né? Que a gente crie negócios mais conscientes, relacionamentos mais conscientes, projetos mais conscientes, filhos mais conscientes para o planeta, né? Então, meu interessante ponto de vista, consciência é a presença, é o estar presente. E se a gente está presente, a gente cria presentes, né? Justamente. E como a pandemia trouxe isso mesmo, né? Porque as pessoas teve que se voltar dentro de suas casas, trancadas, né? E olhar para os relacionamentos. Fomos obrigados? Fomos obrigados. Olhar para os relacionamentos com o filho, né? Porque eu deixava meu filho na escola, ia trabalhar, pegava meu filho, né? Trazia ele para casa, aí dava um lanche, deitava e dormia. Outro dia, a mesma rotina. O meu parceiro a mesma coisa. Eu ia trabalhar, meu parceiro ia trabalhar, a gente se encontrava, quando você conversava, quando o celular deixava, né? Dormia cada um, tá? No seu espaço, ia trabalhar. Automático. Automático, tudo no automático. E justamente a pandemia veio para trazer consciência. Eu adorei a sua fala aí nesse sentido. É isso aí mesmo, trouxe pra gente criar tudo ao nosso redor consciente. E é engraçado, eu percebo uma tendência assim, muito grande também, essa volta para o natural, essa volta para o essencial. E a gente realmente, assim, todo mundo passou por uma reestruturação, né, financeira, de negócios, fomos obrigados a aprender a trabalhar dentro de casa, com criança em casa, reinventar os nossos negócios, e isso trouxe a consciência de que, será que eu precisava de tanto para poder viver? Né? O quanto de repente a gente trabalhava para poder oferecer de repente, sei lá, uma escola mais cara, aquela roupa mais cara e que acabava obrigando a gente a ter que ficar mais tempo fora de casa, e de repente você fala, peraí,
mas essa educação também é minha, e será que de repente se eu mexo nisso, eu ganho mais nessa qualidade de vida? E essa tomada de consciência que a pandemia trouxe, principalmente para dentro das nossas casas, foi algo que tem enriquecido muito os relacionamentos e as famílias, né? Eu brinco que esses dias a gente estava na praia e eu nunca vi tantas famílias brincarem juntos. Os pais brincando com seus filhos, né? As famílias se reunindo, coisa que fazia 10 anos que eu não via isso acontecer, né? Era criança para um lado, adulto para o outro e não tinha aquela conexão. Então a gente percebe que o engajamento está surgindo novamente nessa consciência aí. E o tanto que você ter relacionamentos conscientes faz bem para o seu estado mental, para o seu bem-estar, né? Porque se eu estou com um relacionamento legal, um relacionamento consciente, a tendência de ter problemas é muito menor, né? Porque você está ali presente, você resolve aquela situação, né? Você vira a mãe que tem que se tornar, né? A esposa que você tem que se requer. Então, muitas das vezes, algumas situações que aconteciam e você resolvia no automático, que muitas das vezes era o quê? É só colocar uma massa por cima daquilo ali, né? Tô tampando isso aqui. Não resolvia efetivamente. E essas questões, de alguma forma ou de outra, em algum momento aflora. E aonde começa a dar... você começa a pensar, né? Nada começa a fazer sentido, como na depressão. Eu trabalho, ganho bem, mas e daí? Que sentido tem? Né? Não tem sentido. Se não for verdadeiro, não sustenta, né? A gente não consegue sustentar. As pessoas falam, eu quero mais dinheiro, eu escolho mais dinheiro, eu preciso do dinheiro, mas se não for verdadeiro, se não tiver essa consciência financeira, estiver alinhada com o seu propósito, as pessoas não conseguem sustentar mais, né? E a grande maioria das empresas vem buscando, né? Ter propósito, os próprios funcionários estar engajados no propósito daquela empresa, porque é isso que nos move. Se não tem sentido, realmente não tem sentido, né? Eu estar ali. Se não tem sentido, não tem sentido. Então tem que fazer sentido, tem que ter essa conexão. Isso faz parte da saúde mental no trabalho, né? A consciência, o propósito, trazer ali uma comunicação transparente, né? O engajamento das pessoas de uma forma saudável. Então eu vejo que é muito importante essa consciência. E tratando ainda de perguntas, Kézia, o que eu vejo assim, sobre perguntas, né? A pergunta, ela te ajuda a sair do estado ali de só problemas, né? A gente vê muita gente em empresa que só reclama, não é uma pessoa que pensa em solução, não é uma pessoa que traz solução, né? E existe uma forma correta de fazer pergunta? Tem alguma preparação para fazer pergunta de uma forma correta, né? E por quê? Eu acho engraçada essa questão das perguntas, porque às vezes a gente já pensa em pergunta, a gente já pensa no porquê, né? E porquê não é uma pergunta, porque é justificativa. A gente brinca que porquê é trauma e drama, é mimimi. Quando você vai porquê, você já vem justificando, você já vem com historinha. Então, assim, a melhor forma mesmo, assim, que eu vejo de fazer pergunta é a gente sempre pensar na pergunta como uma chave que vai te abrir para essas possibilidades. Então, o que mais é possível aqui? O que mais é possível que eu ainda não considerei? Né? O que está certo sobre isso que eu ainda não considerei? Como pode melhorar? Né? Você percebe que são como se fossem alavancas que te fossem te impulsionando para mais criação, mais possibilidades, sempre mais permissão e mais energia. Justamente, como o porquê tem como justificativa, quando você pergunta, você líder, né, pergunta assim, mas por que você fez isso? Né? Vem uma cobrança muito grande em cima da pessoa e nisso ela já se retrai e muitas das vezes ela, ao invés de trazer uma solução, ela simplesmente vai se justificar e às vezes se omite. Sim. Né? De tanto medo, porque meio que, por que você fez isso? É igual a mãe faz com a criança, né?
Menino, mas por que você fez isso? Ah, é legal você falar disso, que eu vejo assim também. Tem uma pegadinha do malandro ali. Eu gosto sempre de perceber a verdade, colocar sempre a verdade no começo das perguntas, porque na hora que você traz essa energia da verdade, parece que as mentiras começam a dissipar, né? Então você chama verdade, isso tá funcionando pra você? Né? Hoje mesmo meu filho teve uma briga aqui com o irmão tal, e em vez de eu brigar, eu ficar brava tal, eu só percebi, perguntei, verdade? Isso tá funcionando pra você? Ele olhou na minha cara e falou, não, mamãe. Pronto. Ele teve a tomada de consciência. Eu não concluí, porque se você, uma noide é assim, a gente também, se você fala pra pessoa, não faz assim ou faz assim, a gente por teimosia, procrastinação, acaba não fazendo, né? A crença do rebelde, as crenças procrastinadoras. Mas quando você permite com que a pessoa tenha a tomada de consciência, que é através das perguntas, a ficha cai e o espaço ele se abre. Justamente. Então, fica essa dica aí, né? Para quem é líder, comece a substituir o porquê por perguntar mesmo, né? Tentar encaixar o como, né? Como você fez isso? Né? Como você fez isso? Dá para melhorar alguma coisa aqui? Né? Se você estivesse no meu lugar, como que você faria isso? O que essa escolha está criando? Justamente. Né? O que está trazendo aqui para a resolução desse problema que você está me apresentando? Eu oriento muito, né, os nossos clientes nesse sentido, de que quando alguém da equipe trazer algum problema, ele tem que trazer 2 soluções para aquele problema apresentado. E aí vocês dois, né, alinham e aí chega num consenso comum do que é melhor para todo mundo. Então, se você faz isso ao invés de cobrar, você está trazendo consciência e você está trazendo soluções para o seu negócio, né? Que a gente busca muito. Kézia, eu trouxe aqui 10 perguntinhas para a gente discutir sobre elas, tá? Que eu achei assim, que elas são super importantes para expandir consciência no ambiente de trabalho, né? E também para tirar as pessoas desse estado que elas ficam, de ansiedade principalmente, que afeta muito o ambiente de trabalho, né? Que é suposição, ilusões que a nossa mente cria de um futuro que ainda não existe, né? Fica no foco no presente, né? No que é possível aqui e agora. Então, eu trouxe aqui a primeira, né? Para quem você está fazendo isso? É aquela pergunta que, tipo assim, tá, por que eu estou fazendo isso aqui? É para provar ou é para criar? Justamente, é para provar ou para criar? É boa. Né? Eu tô aqui provando para alguém, tô provando pro meu pai, tô provando pro meu chefe, tô provando para quem eu tô fazendo isso aqui, né? Eu estou fazendo isso para mostrar para alguém, né? Mais uma vez, é para provar, é para criar. Eu preciso provar que sou capaz. Até que ponto? Entra no julgamento, não só no julgamento do coletivo, da sociedade, do pessoal, né? do trabalho, como também o auto-julgamento, né? Sim. Eu sou capaz. Você se limita, você se põe numa situação que, opa, eu não sou capaz de nada. Você sabe que me veio assim, eu percebo muito, a gente não consegue contrair e expandir ao mesmo tempo. Ou você está contraindo ou você está expandindo. Qual a energia que você é a maior parte do seu tempo, né? E essa é a possibilidade que as perguntas criam, né? Te levam sempre para esse espaço, vamos expandir mais, vamos expandir mais, vamos expandir mais, né? Muito legal. O que eu quero? O que eu desejo? Para quem não sabe onde vai, qualquer lugar serve. Não é? Né? E o principal, o que me deixa feliz. Uau! Né? Porque quantas coisas a gente faz no nosso dia a dia que não nos deixam felizes, né? E aí não me deixa feliz, eu vou ficando triste, incomodado, não resolvo aquela situação. E não tem dinheiro, como pode melhorar? Dinheiro segue alegria? Isso aí. Não é verdade? Justamente. Eu estou fazendo isso por medo ou por coragem?
muitas das vezes a gente tem que fazer muito essa pergunta aqui, né? Sim. Eu tô fazendo isso aqui por exemplo, eu tô atacando por medo, ou eu tô atacando por coragem? E por que eu tô atacando? Não pode ser mais leve? Autoconhecimento é tudo, né? Autoconhecimento vai libertar, é o que traz a consciência pra gente, né? Justamente. O que eu realmente desejo agora não é o que eu desejei no passado, nem o que eu vou desejar no futuro. O que eu desejo agora? O que eu posso fazer de diferente? Gente, tá numa situação, tá um mimimi, tá uma situação que não tá me agradando, o que eu posso fazer diferente nisso aqui? Existem 1001 possibilidades. E as mesmas escolhas vão criar sempre os mesmos resultados, né? Não adianta a gente querer resultado diferente fazendo as mesmas escolhas. Então é necessária essa tomada de consciência, né, para que a gente possa ter atitudes, né? E o que é uma coisa legal também que a pergunta traz pra gente, né, Gica? Acho que a gente esqueceu de comentar. A pergunta, ela leva a gente para o espaço da ação. Porque também não adianta você fazer pergunta, você ter consciência e não ter ação. Isso é super importante. Ação sem solução, como é que é? Ação é consciência sem ação, não tem solução. Vai Cláudia Paim. É isso aí. Vamos patentear. Vai ser um slogan. O que eu estou sentindo? Essa pergunta, gente, ela é muito simples, mas ela é muito grandiosa, né? Porque é o que a gente fala muito de inteligência emocional, né? O que eu tô sentindo aqui? A gente não foi acostumado a trabalhar, né, quando criança. O que você tá sentindo agora? Eu tô com raiva. Tá. E trabalhar a raiva, né? Eu tô com medo. Eu estou triste. A gente não foi. É igual quando uma criança cai. Uma criança cai, o pai vai lá, opa, levanta, não aconteceu nada. Uai, como assim? Pai, não aconteceu nada? Né? Não, vou dar um beijinho que sara. A gente vai camuflando os sentimentos. Justamente. Né? Ou uma criança sofreu bullying, outra criança fez alguma coisa com a outra na escola, e aí, não, né? E uma coisa interessante sobre isso também, Gi, essa questão, a energia do convite, né? Tudo que a gente está criando, a gente tem que muito prestar atenção no qual é o sentimento que está ali. Porque se eu estou criando um projeto, se a gente está criando um negócio para provar, se a gente está criando um projeto, algo a partir de um espaço de desespero financeiro, eu tenho que criar isso para poder pagar essa conta, eu tenho que criar isso para poder provar algo. Verdade? O quanto esse projeto, essa criação sua é a energia do convite para mais possibilidades ou é a energia do convite da pressão, da cobrança, da própria aprovação ou da própria punição, né? Eu brinco que eu tenho trabalhado muito com o marketing energético, que é a gente ter essa criação de forma muito consciente presente. Para que a gente está criando isso aqui? Qual o sentimento que está aqui envolvido dentro desse projeto? E quando as pessoas conseguirem conectar com essa essência da criação, você se torna essa energia do convite e aí é facilidade, alegria e glória, como é que a gente brinca, né? Justamente. Eu trouxe uma outra aqui, ó. Que final eu estou dando para essa história? Uau! Eu estou fazendo tudo aqui, e no final? Para que eu estou fazendo isso? Essa preocupação está me ajudando em quê? Gente, às vezes a gente se preocupa, a gente quer controlar a vida do outro, a escolha do outro, né? E esquece de fazer as próprias escolhas e criar a sua própria realidade através das suas escolhas. Tem um número, acho que 90% das nossas preocupações não se tornam realidade. Mas, gente, de fato, a gente se preocupa à toa. E a preocupação também não é energia do convite. Para mais possibilidades, mais dinheiro, mais prosperidade, mais abundância, né? Justamente. Então, pessoal, fica aí a dica para vocês. Anotam essas perguntas e façam elas conectadas com você mesmo, trazendo a verdade para elas, para essas perguntas. Késia, para terminar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para esse pessoal aí que está passando por esse momento de não ter saúde mental e que está buscando essa melhora.
Legal, né? Um exercício que eu tenho feito muito comigo, a gente fala no Axis que 98% dos nossos pensamentos, sentimentos e emoções não são nossos, né? A gente é como se fosse um Bob esponja psíquico no universo e a gente tem essa antena parabólica que sai captando tudo o tempo inteiro, né? Então o que eu faço para poder me trazer para a presença? Eu gosto de bater aqui no meu peito, no meu timo e eu falo, eu sou a entidade dominante aqui na minha vida, no meu corpo, nos meus relacionamentos, na minha casa. E esse é um exercício que você vai fazendo durante o dia para poder trazer para a presença. É muito mais fácil ser você do que ser o outro, né? Então é realmente você perceber através dessas perguntas, as possibilidades, o que vai funcionar para você. Quanto mais você segue seu saber, quanto mais você tem consciência do que cria para você, do que funciona para você, mais expansiva e generativa vai ficar a sua vida. Muito legal. Eu costumo dizer, Kézia, e é uma frase que eu adotei para mim aí, para minha vida, que é a seguinte: eu sou mestre do meu destino, eu sou capitão da minha alma, sou eu que faço a minha realidade, sou eu que faço as minhas escolhas. Então, eu vejo que é isso. Se você escolhe estar deitado, se você escolhe estar só no mundo das ideias, né? Se você escolhe não colocar tudo aquilo que você pensa em prática, você não pode esperar resultados diferentes, né? Então, pessoal, fica aí esse vídeo muito legal, com várias dicas para vocês, para expandir consciência. E uma consciência expandida, nunca mais ela volta para o mesmo tamanho. É verdade. Né? Então, fica aí ligadinho, que terão mais vídeos para vocês no nosso quadro Seven Talks. Gratidão. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.